No programa Donos da Bola, Neto fala sobre saída de Roberto de Andrade do Corinthians. Nas quartas de final e na semifinal do Brasileiro de 90, que é um dos maiores títulos da história do Corinthians, o Matheus e todo mundo ele tirou e quer jogar onde? Morumbi. No Morumbi. 120 mil pessoas. Eu falei, não, senhor, não vai jogar no Morumbi. Não vai jogar. Vai jogar no Pacaembu. Nosso campo é o Pacaembu. E eu fiz jogar no Pacaembu. Não foi diretor, não foi presidente. Eu fiz. Vai jogar contra o Bahia, contra o Atlético e contra o Bahia. No Pacaembu. Afinal, a gente joga no Morumbi. Que foi na quinta e no domingo. Jogador de futebol faz isso hoje. Pensa no torcedor. Falando em torcedor, eu vou ler a nota da Gaviões. Ô, Duílio, essa é pra você, hein? Daria pra pegar nossa nota oficial do ano passado e fazer um... Depois de mais uma eliminação nesse domingo, porque nada muda no Corinthians. Continuamos com o diretor de futebol que transpira incompetência, com o departamento amador, com o time de capenga que não aguenta perder só o titular por lesão, que eles estão falando do Renato Augusto. Continuamos no mesmo lugar, com as promessas vazias do presidente, que não é vazia para mim. Muito provavelmente será o primeiro dos últimos 35 anos a não ganhar só um título. Desculpa, mas é a melhor gestão que é a do Duílio. Mas vocês da Gaviões, vocês estão certos em relação ao diretor de futebol. Mas deixe o Duílio trabalhar. Deixa ele trabalhar. Aí vem, tivemos paciência, lutamos os estádios, todos os jogos, tremulando as nossas bandeiras, seguimos riscando o Brasil e o mundo de ponta a ponta. Mas só recebemos números frios, não vou ler isso. Depois de domingo acabou a paciência. Queremos a saída do Roberto de Andrade para ontem. Que deveria sair mesmo, que já deveria ter ocorrido no começo do mandato. Essa é a Gaviões falando em relação ao Roberto de Andrade, que, por sinal, eu tenho o entendimento que ele continua sendo um dos piores dirigentes da história do Corinthians, mas é da situação. Só que o Corinthians não pode mais pecar por isso. E pecando como está pecando em relação a não ganhar o Paulista. E outra coisa, hein? Se tal salário em dia, Veloso, Souza e Cereto, é por causa do Duílio, é por causa do Adriano, é por causa do Herói, é por causa do Wesley, o financeiro, que é o monstro do marketing. Porque vocês estão achando, e vocês acham aí, que tá tudo bem. Tá tudo bem, Cereto? Claro que não. O que o Duílio tem que fazer é o seguinte, traz um executivo de futebol. Ele pode acumular o cargo político, que é de diretor de futebol, e traz um executivo de futebol, tipo o Rodrigo Caetano do Atlético, o Alexandre Matos do Atlético Paranaense, que foi do Palmeiras, um cara profissional. O São Bernardo, o menino do Água Santa. Alguém profissional e que entenda do futebol e que seja cobrado por isso, não é o Roberto de Andrade. E não vai botar o Luan pra jogar, pelo amor de Deus, hein? Não vai botar de volta o Luan pra jogar, porque daí seria o fim, né? Se botar o Luan pra voltar, aí seria o fim. Botar o Luan outra vez. Então traz um executivo de futebol. Tá na hora, já passou da hora. E tem uma outra coisa, viu, Cereto? As pessoas que ficam lá, muitos torcem contra pra uma situação como essa. Mas a responsabilidade também é dos jogadores, não, Veloso? Dos jogadores, mas é um elenco que a gente sabe que ia ter dificuldades, né? O Corinthians contratou alguns jogadores que a gente sabe que não dá para jogar juntos e não dá para jogar jogos em sequência. Eu acho que esse ano aqui o Corinthians perdeu a oportunidade de ganhar um título que poderia disputar o Paulista. Agora, eu só vejo o Corinthians disputando um outro título se disputar a Sul-Americana. Na Libertadores, não. Ou seja, se ficar em terceiro lugar do grupo, vai para a Sul-Americana, aí eu vejo o Corinthians disputando um título esse ano. Se for pensar em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não adianta o torcedor achar que o Corinthians vai se reencontrar, vai se reerguer para esse ano, para essa temporada, que não vai. Então, ir para o ano que vem, o trabalho é duro, porque vai ter que reformular tudo. Você não dá para contar, talvez com Fagner, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto, são jogadores que já vão estar... O Fábio vai fazer, acho que 38 ano que vem. Então, é jogador que não dá mais para contar. Então, vai ter que passar por essa reformulação no momento em que o Corinthians ainda financeiramente não está equilibrado e um time em campo que também não resolve. É uma folha alta, que não ganha
e que tem que ser reformulado, e a gente sabe que a condição do Corinthians financeira não é legal, não é estável para você fazer uma reformulação grande trazendo jogadores de qualidade. Vamos lá, Souza. Isso que está acontecendo no Corinthians, eu acho que tem que servir para todos os grandes clubes, principalmente que não tá ganhando, né? Porque assim, a gente fala muito em troca de jogadores, mas não adianta você trocar treinador e a gestão ser a mesma. As pessoas estão a mesma dirigindo o clube. Boa, Souza. Porque assim, ó, a gente vê, o Duílio já está há um tempo lá, então o Duílio deveria saber quem são as pessoas e mudar. Que, por sinal, quem bancou o Fernando Lázaro foi ele. Muitos ano do podem... Duílio, né? Eu, por exemplo, eu gosto do Fernando Lázaro, mas tem que... Ô, Fernando Lázaro, você não pode, jogo com 8 anos, mexer aos 70 minutos. E 2 auxiliar que só berra e que não orienta, que tem que auxiliar. Mas assim, ó, eu sou a favor disso, né? De quando se troca, não adianta você trocar treinador e a gestão do clube ser Porque toda vez é uma isso, né? gestão fracassada, né? O que é que aconteceu no Palmeiras? O Palmeiras é quem é hoje porque a gestão foram gestões vencedoras. E aí você vai dando sequência. Então não adianta você ter... Eu até acredito não, tenho a certeza que o Júlio está fazendo um grande trabalho, mas o problema é que existe pessoas que estão no clube há muito tempo. Quem está no clube há muito tempo. Não ganhou, não adianta só esse negócio de esconder pro torcedor, e o torcedor tem que saber disso, esconder do torcedor e trocar jogador. Trocar jogador só não vai resolver. Não vai resolver. Tem pessoas lá em cima que são cânceres, que estão no clube há muito tempo, que precisam sair fora. Precisa dar espaço. Não dá mais. Precisa abrir espaço para pessoas que têm mentalidade diferente no futebol. Ó, vou dar um exemplo. O Duílio chegou num Corinthians quebrado, endividado. Ele... Vamos lá, há quanto tempo nós aqui dos donos da bola, tô falando pelos donos da bola, nós não falamos de salário aqui. Do Corinthians? É. Do Duílio não teve nada. Né? Não teve nada. Nada. Olha quanto que o Duílio está se esforçando para fazer vocês, jogadores do Corinthians, terem tranquilidade para trabalhar. Tanto é que o Duílio queria o Vitor Pereira, porque ele brigou até o final, não foi verdade ou não foi? Esperou até o final. Ele esperou até o final, porque ele acreditava... É mais do que deveria. Não foi? Mais do que deveria. E ele sabe disso. Só que o Duílio, de todos os presidentes que passaram, enquanto eu fui jogador e como comentarista, ele é o melhor. De honestidade, pagar as contas, fazer as coisas pelo clube. Só tem gente, Duílio, que não pode ficar do seu lado. Já deu. O que o Cereto falou, o Souza, eu não sei, foi perfeito. Pega o Rodrigo Caetano, pega esse menino do Água Santa, pega do São Bernardo. Pô, tira o Cícero do Palmeiras. Isso. Tira o Alexandre Matos do Atlético, não sei onde ele tá, do Atlético Paranaense. Traga um cara que não tem envolvimento. Pô, você não pode deixar de contratar o Lelê do Volta Redonda. E que o Fluminense já contratou. Contratou. Você não pode deixar de contratar o menino lateral esquerdo do São Bernardo. Você não pode hoje... Isso é o meu pensamento, não sei do Veloso, do Souza e do Cereto. Renovar Fagner, renovar Gil, renovar Fábio Santos. Não dá mais para fazer isso pro ano que vem. Isso não quer dizer que esses jogadores que estão aí não possam mudar esse ano e buscar o título. Porque o Roger Guedes joga muito, o Paulinho, aí você tem o Roberto, o Duqueiroz já foi embora. Pô, você tem que fazer o melhor para você também. Não é só para os caras que estão do seu lado. O Alessandro, vamos lá. Se o Alessandro fosse bom mesmo, como dirigente, por que ele só dirige o Corinthians com o Roberto de Andrade? Por que isso? Por quê? Eu queria saber. Por quê? Espera um pouquinho. Por quê? Por que o Alessandro só dirige o Corinthians com o Roberto de Andrade? Eu queria saber. Espera um pouquinho. Por quê? Então, Duílio, o que você, o Adriano, o Herói, o Wesley, esse rapaz do marketing aí, o Corinthians hoje leva de 40 a 50 mil pessoas no estádio para perder para o Ituano. Com todo respeito ao Ituano, o São Paulo é o time que mais torcida leva nos últimos jogos. Mais que o Palmeiras. Não sei se é mais que o Flamengo. Em média. Talvez em média seja do São Paulo. Pô, perder pro Água Santa, velho. Com todo respeito do Água Santa. Aos jogadores, à comissão técnica, que, por sinal, se tem programa que vocês veem, é aqui. Aí, quando vocês ganham, vocês mandam vídeo para outro. Quem que vem aqui? São Bernardo, Água Santa, Portuguesa, vem tudo dos donos da bola.
Mas não tem problema. Ferroviária Aí, veio aqui, Ferroviária também. Ferroviária vem aqui, todo mundo. Agora, pera um pouquinho. A falta de disposição do jogo contra o Ituano foi medonha, Sereto, pra mim. Foi uma vergonha, né? Não tem outra palavra. Uma vergonha, um vexame. E a reformulação do time ela tem que começar agora, porque para falar também o que acontece de verdade, pouca gente tem coragem de falar, você tem muita coragem de falar. Existe uma panela dentro do Corinthians hoje. Pelo amor e aí de eu Deus. falo uma panela de jogadores e a direção passa pano, passa a mão na cabeça dessa panela. São os mesmos jogadores já fazem tempo, que é Fagner, Gil, Fábio Santos, por sinal, os jogadores que perderam pênalti, por incrível que pareça, coincidentemente foram os jogadores que perderam pênalti, o Cássio, os jogadores que estão lá já há muito tempo. Esses jogadores vão ficar jogando até quando? Né? O Corinthians, o Fábio Santos vai jogar quantos anos? O Gil vai jogar quantos anos? O Fagner vai jogar mais quantos anos? E sai técnico atrás de técnico, os técnicos são demitidos e os jogadores continuam o mesmo. E Talvez a gente tivesse tido uma visão diferente. Eu vi a menina Renata, que é comentarista da Sport... Não, essa aí é de arbitragem. Silveira. Ela falou, será que a gente não tem que mudar, toda vez que o time perde uma classificação, de mudar o pensamento da imprensa em relação, sempre perguntando se o Fernando Lázaro vai ficar, se o Vitor Pereira vai ficar. E ela tem razão, muita razão. Pô, será que o Roberto de Andrade tem que ficar? Será que o Alessandro tem que ficar? Será que os dirigentes do São Paulo tem que ficar? Será que os dirigentes do Santos tem que ficar? Porque sempre o treinador que é o responsável pela derrota e pelas mazelas que os dirigentes fazem. Não, a gente não deveria pensar diferente, mas para nós, da televisão, o que dá mais audiência é falar quando o treinador vai cair ou quem vai ser contratado. E ela tá certa, Renata. Será que não deveria mudar o comportamento da gente? Pô, meu irmão, perder pro Ituano. É só o jogador? Mas quem trouxe o Bidu? Bidu joga no Corinthians? Não. Quem trouxe um monte de jogador do São Paulo? Joga? Não. Quantos deixaram de jogar? No Santos. Quem que faz o time jogar? Só Romero tem um também. treinador. Romero também. Romero. Quem que... Vamos lá. Quem que tem... Só tem um treinador. Um só no país. Ou dois, que é o Renato Gaúcho. É o Abel Ferreira, irmão. O Abel Ferreira... Ô, Dudu, sai, irmão. Já deu pra você. Tá cansado. Não vai fazer gol. E muda. Quem mais faz isso, Veloso? Olha, um treinador que tem essa identificação, você acertou, é o Renato Gaúcho, né? O Renato, No Grêmio. realmente, no Grêmio. Ele faz bons trabalhos, revela jogador, recupera jogador, Verdade. ganha título. Dá dinheiro pro É clube muito parecido a gestão do Renato com a gestão do Abel. do Palmeiras. Mas o Abel tá muito Não. na frente. Tá muito Tá na muito frente. na frente. Mas o Renato, você sabe quantos títulos o Renato tem? Não, tem bastante É trabalho. que ele... Sabe o que a gente faz da imprensa? A gente esquece muito isso. O Renato subiu agora o Grêmio. Quanto que vale dinheiro isso pro Grêmio? Será que se ficasse o Roger Machado subiria? Quanto que vale isso pro clube? O clube é bastante Dá pra dinheiro. calcular. Pô, e outra coisa, é muito mais difícil, às vezes, Souza, você pegar o time igual o Renato Gaúcho pegou e subir o Grêmio, do que ser campeão paulista. Não tirando os méritos do Abel, que, pelo amor de Deus, esse cara é um monstro sagrado. Pô, o Renato tem 8 títulos pelo Grêmio. Abel pode ganhar o 8º agora. 8, a gente fala isso? Ele tem pelo Fluminense, eu acho. Eu acho que o Fluminense ele foi vice da Libertadores. Vice da Acho que ele ganhou o Libertadores. brasileiro. E Não, ganhou a foi Copa do o Brasil. Abel, foi o Abel Braga. Ganhou a Copa do Copa do Brasil. Brasil, Copa do 2007. A gente não fala isso do Renato. Ô, gente. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.